E aí a gente chega a uma terceira reflexão, que é: quem atua na profissão felicidade precisa considerar a felicidade como um direito de todos. Opa, direito? Como assim um direito de todos? Será que a gente tem que trazer a concepção de felicidade para essa área? Né? Atualmente, a felicidade ela é considerada um objetivo fundamental pela ONU. Então, ou seja, cada vez mais essa atenção em relação à felicidade como um direito, ela vem sendo considerada como extremamente importante. E aí vem a pergunta, tá, mas aí na atuação da felicidade, qual a importância, né, de pensar a felicidade como um direito? Como assim? Por que pensar dessa maneira? E aí, o que acontece? Vou trazer algumas reflexões que, ou seja, né, eu fui apresentada aqui, sou professora de muitos cursos e de pós-graduação também, cursos abertos, e acaba que a gente, lá na frente, acaba tendo alguns questionamentos que os especialistas formados acabam tendo, né, ao longo da sua trajetória de estudo e até da sua atuação profissional. Então, vamos entender um pouco essa reflexão. A maioria das vezes, a gente acaba utilizando, na área de profissionais de felicidade, um pouco dessa pergunta aqui. O que você faz pela sua felicidade? Então, nós calibramos muito a atenção da produção da felicidade no indivíduo, tá? E aí, ou seja, a gente passa práticas e intervenções, a gente faz uma identificação na vida particular daquele indivíduo, o que produz ou que não produz felicidade, a gente fica com uma atenção em relação à autorresponsabilidade pela sua felicidade. E aí o que acontece? Às vezes tem pessoas que simplesmente não têm o perfil, como às vezes alguém que tem uma habilidade muito fácil de produzir felicidade. E aí a gente calibra a nossa atenção nessa produção do indivíduo, né? O que ele produz de felicidade. E logicamente que esses questionamentos acabam fazendo com que sirva um pouco de referencial para uma possível atuação como profissionais de felicidade. Mas vamos seguir um pouco para a gente chegar no ponto que eu quero que vocês reflitam. Eu acredito que, ao pensar a felicidade como um direito, como uma reflexão para quem é profissional de felicidade, a gente tem que começar a perguntar mais o que fazemos pela felicidade do outro e de todos. Ou seja, à medida em que a gente faz esse tipo de pergunta, você também, não que deixe de fazer a primeira, ok? Mas você pega o seu foco e amplia para novas possibilidades de concepções de atuação da profissão felicidade. Porque você sai daquela perspectiva singular do indivíduo e começa a entender que o outro e o todo precisa ser favorecido com ativos e indicadores, às vezes, inclusive, não subjetivos, mas objetivados mesmo, que fazem com que aquele indivíduo tenha um pouco de condição, tá, de produzir e buscar a felicidade. Porque uma coisa é a pessoa já estar numa condição de vida em que ela pode pensar em felicidade. Só que existem muitas pessoas no mundo inteiro que não têm ainda nem condição de buscar a felicidade, pensar nisso. Tá? Então, ou seja, à medida em que a gente muda e amplia esses questionamentos, você amplia também a possibilidade de atuação. Ou seja, quando você pensa e se preocupa com o todo, com o outro, você não tem como escapar de pensar que antes da felicidade vem a dignidade humana. Ou seja, como profissionais de felicidade,
de alguma maneira, nos nossos campos de atuação, precisamos definitivamente cogitar, né, que essa dignidade humana seja atendida na vida das pessoas. É preciso que as pessoas tenham o mínimo de subsistência. É preciso que as pessoas, elas possam ser quem elas são. Vocês acham que todo mundo pode ser quem ela é? Então, ou seja, tem pessoas que não podem ser quem são, gente. Tem pessoas que não podem pensar em felicidade, porque eles não têm o mínimo necessário para focar a sua atenção de vida na felicidade. Então, a gente também precisa pensar em quê? Na dignidade humana. Já imaginaram quanta coisa está envolvida em termos de ativos e indicadores sociais, econômicos, políticos, para que as pessoas tenham dignidade humana? É um leque imenso de possibilidades de atuação para que nós, profissionais de felicidade, em campos de atuação distintos, possamos favorecer a vida das pessoas para que elas tenham dignidade humana. Então, o que acontece? Isso amplia o uso das nossas áreas de conhecimento de atuação profissional. Amplia significativamente, porque você vai ter inúmeros agentes profissionais de vários campos da sociedade, de campos do conhecimento diversos, que podem ter uma ação de trabalho, uma ação profissional, para quê? Para fazer com que, no mínimo, todos os indivíduos possam pleitear e pensar em felicidade. Para continuar produzindo esse conteúdo e muitos outros, precisamos do seu apoio. Clique no link do Apoie-se na descrição desse vídeo e saiba mais. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações.